Gostaríamos de já convidar para tomar assento no lugar que ele está reservado, aquele que será o mediador do painel ao final, fará aqui a intermediação para o debate. Convido, então, Rafael Guzzo, editor de economia do jornal A Tribuna. Rafael, por favor. Serão expositores, e desde já fica aqui o convite para que venha tomar assento neste lounge, senhor Eric Torres, diretor de operações da ArcelorMittal Tubarão. Troca de lugar com ele. Obrigado. Senhor Renato Gomes de Souza, que é gerente de projetos de engenharia do Complexo de Tubarão, da Vale. Muito obrigado, Renato. O gerente-geral de operações da Samarco, Alisson Werneck Pereira. E o diretor executivo do Instituto IBA, embaixador Zé Carlos da Fonseca Júnior. Muito bem, senhoras e senhores, como regra para este painel, cada expositor terá o tempo de 20 minutos para suas apresentações. Portanto, 20 minutos é o tempo regulamentar para cada apresentação. Vamos então para o painel Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose, Investimentos e Oportunidades de Negócio. Convido para a sua exposição o diretor de operações da ArcelorMittal Tubarão, senhor Eric Torres. Pode ficar à vontade para fazê-lo sentado, se assim o desejar. Então, fica à vontade. Todos me ouvem, né? Bom, eu vou pedir licença para vocês me manter sentado, porque eu estou com uma cirurgia no joelho, então, para ficar em pé é mais difícil. Pedir desculpa para vocês por não estar em pé, mas eu sou um pouco mais alto. Me falaram que até novembro, dezembro eu estou bem, então vai dar para prestigiar a seleção brasileira, não tem problema nenhum, não podem ficar preocupados com isso. Bom, é um prazer enorme a gente estar aqui com vocês, dividir um pouco das oportunidades que a gente vai ter de investimentos e que a gente tem feito para o Estado, no Brasil. Agradecer a vocês por estarem dividindo com a gente essa oportunidade de estar debatendo sobre o assunto, é muito interessante. E os números que foram falados aqui são números realmente de impressionar. Eu vou trazer primeiro a visualização rápida de como é que a nossa empresa está situada. Então, a gente hoje, no mercado, produtora, né, de aço líder no mundo, né? Nós temos hoje presença de empresas como a nossa em 16 outros países. Está dividida entre a Europa, a América e outros continentes, concentrado um número maior, de torno de 50% na Europa e 40% aqui na América, e nós somos boa parte dessa empresa. Então, a ArcelorMittal no mundo ela tem mais de 150 mil pessoas, ela é líder na parte de pesquisa e desenvolvimento, com 12 centros de pesquisas espalhados pelo mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Aqui a gente tem orgulho de falar que um dos centros de pesquisas ele está aqui no Espírito Santo, localizado na nossa empresa, então eu fico muito feliz de poder falar isso. Nós temos clientes em mais de 150 países, trabalhamos com uma produção de aço no mercado da América Latina também como liderança. Nesse momento, aqui no Brasil, a gente tem cerca de 17 mil empregados, situados em torno de 9 mil empregados aqui em Tubarão. Nesse momento, a gente produz 12,5 milhões de toneladas em dois segmentos, que são segmentos de planos e de longos. O segmento de planos é o segmento que nós, aqui do Espírito Santo, pertencemos na unidade da ArcelorMittal Tubarão. Então, essa unidade da ArcelorMittal Tubarão, nessa vista maravilhosa e linda aí, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte, ele está situado entre os dois municípios de Serra e Vitória. Eu gosto de falar esse número de 13,5 milhões de metros quadrados, quantos campos de futebol dá, né? Depois
acho que é uma avaliação interessante para a gente ter uma ideia. São 2,6 milhões de árvores plantadas, né? Então, nós temos uma produção ali de 7,5, então, em planos, aqueles 12,5, 7,5 milhões de toneladas é produzido aqui, e como eu falei, em torno de 9 mil empregados, 5.500 empregados diretos e 4 mil empregados indiretos trabalham conosco. Nós temos mais 4 plantas aqui no Brasil. Uma dessas plantas é Vega, situada em Santa Catarina, que processa a bobina quente manufaturada aqui no estado, lá na planta de Tubarão. Contagem, que também, além de manufatura, também dessas bobinas feitas aqui, também às vezes manufatura algumas bobinas de Vega, uma capacidade em Vega de 1,7 milhões de toneladas, e 2 joint ventures que são em São Paulo, a Gonvar e a Perfilor. Estou enxergando bem pra caramba, que eu estou conseguindo ler tudo ali. Bom, alguns indicadores importantes de sustentabilidade que a gente gosta de falar e gosta de trazer. 95% da nossa água, ela é utilizada, água do mar. Essa água do mar, ela é captada no mar, não tem contato com nenhum sistema, é só através de realmente troca de calor. E essa água, ela tem uma função essencial dentro do nosso processo. E aí eu queria destacar como a empresa já em 1980, né, ela iniciou em 1983, mas na década de 80, final da década de 70, já tinha uma visão diferenciada de recurso hídrico, né? Então, desse restante, desses pouco menos de 5% de água doce, 97,7% é recirculado. Ou seja, a gente tem somente as perdas por dissipação térmica mesmo, que a gente não consegue capturar. Nós trabalhamos com mais de 190 equipamentos tanto de atmosféricos relacionados à captura dos pós que são gerados, mas também equipamentos de monitoramento atmosférico dentro da nossa planta. A gente tem mais de 5.000 tartarugas associadas a essa condição, que é um trabalho que a gente faz e desenvolve com o Tamar há mais de 20 anos. São 22 anos, desde 2000 a gente faz esse trabalho, onde lá, como a gente faz a entrega da água do mar próximo àquele canal, onde vocês estão vendo aí na figura, a água ela volta com em torno de 2 a 3 graus, cientificamente comprovado que não tem, afeta em nada o ecossistema, mas ali a temperatura ficando um pouquinho mais alta, em torno de 2 a 3 graus, ela propicia a produção de algas, maior quantidade de algas. E então as tartarugas vão ali para se alimentar e muitas vezes também para procriar. Ali a gente captura elas junto com o projeto Tamar e faz a marcação delas, desenvolvimento, verifica como é que está a vida dessas tartarugas. Nós fizemos também um lançamento, acho que há pouco tempo, deve ter uns 4 ou 5 anos atrás, de um projeto também lá na Praça do Papa, de uma extensão onde vocês podem também ver as tartarugas, verificar como é que faz esse acompanhamento de um trabalho magnífico que o Tamar faz. Outro projeto muito bacana é o projeto Calimã. Esse projeto Calimã, ele tem mais de 580 jacarés do papo amarelo nas 8 lagoas que a gente tem dentro da empresa. É a maior concentração de jacaré do papo amarelo que tem no Brasil. Então, são fatos que eu acho que são interessantes, porque a gente pega uma indústria de base dentro de um ecossistema desse e manter ele de forma genuína e sustentável é muito importante. Bom, vamos falar agora dos investimentos, já os projetos já concluídos da gente. E aqui tem um monte de gente para corrigir se tiver eu falando algum número errado, porque meu time está todo aqui do lado direito, então eles vão estar podendo me ajudar. Eu estou tentando passar aqui, mas não estou conseguindo. Você pode me ajudar? Eu estou tentando passar, mas eu acho que não... Sua presença. Bom, vamos lá. Vamos iniciar com os projetos já concluídos. Eu vou falar sobre a planta de dessalinização. A planta de dessalinização é um projeto pioneiro no Brasil. É a maior planta de dessalinização do Brasil, uma das maiores da América. Ela tem hoje a capacidade de produção de 500 metros cúbicos por hora. Ela ajudou naquela condição, especialmente quando a gente estava, em 2016, na verdade, a gente iniciou, um pouco antes até da crise de 2016, a gente iniciou um projeto de discussão sobre recursos hídricos.
E um dos projetos que a gente começou a trabalhar e deslumbrar foi o projeto de dessalinização. Aquele 5%, na verdade 4,7% da água doce que a gente consome, ele vem do Rio Santa Maria. E em 2016 ficou muito claro que quando a gente fica em tempos de seca, a condição para a gente capturar essa água fica bem difícil. E aí, o que nós fizemos? Nós começamos a fazer vários investimentos, e aí uma gama de investimentos pequenos, grandes e de grande porte. Um dos investimentos, e talvez o maior investimento desse, certamente ele foi a dessalinização. O projeto de dessalinização é um projeto único que a gente tem capacidade de mais do que dobrar, de triplicar a condição de produção de água. Nós estamos com 50, hoje a gente faz 500 metros cúbicos, a gente pode chegar a 1.500 metros cúbicos, tem espaço e planta para isso. É um processo de osmose reversa, é um processo convencional de uma empresa americana que a gente fez. Esse projeto de dessalinização ele recebeu uma premiação mundial, né? Essa planta tem, além de tudo, uma função com uma pegada de visualização de futuro também muito boa. Então, ele foi destaque dentro desse projeto e do programa recebeu esse prêmio. Então, é uma sinergia que a gente teve com o governo na época, que disponibilizou esses 500 metros cúbicos para a sociedade, né? E, ao invés da gente consumir, a gente deixou disponível para a sociedade, e aí a gente conseguiu. Hoje, a gente quer ser referência na dessalinização no país. E a gente está em parceria com a academia, com as universidades, para que a gente possa explorar isso lá. Bom, a quarta bateria de coque, um projeto fundamental para trazer estabilidade ambiental e de produção para a gente, porque a gente estava deficitário de coque com ela, a gente passou a ter coque disponível e não mais precisar comprar. A estabilidade ambiental, porque ela conseguiu dar condições para a gente fazer as manutenções nas baterias que a gente já existiam em operação, que eram as outras 3 baterias. Então, é um projeto sensacional, 36 empresas locais, mais de 500 milhões de investimento, nenhum tipo de acidente com perda de trabalho. Ele foi entregue no orçamento e no prazo, assim como o projeto nosso de selagem do gasômetro, também 38 milhões de investimento. Nós fizemos isso entregue agora em julho desse ano. Da mesma forma, essa selagem, esse gasômetro do LDG, é o gasômetro da Cearia, de gás da Cearia, ele é fundamental para o nosso balanço energético, para a nossa matriz energética, lembrando que a ArcelorMittal, os gases gerados fazem com que ela seja autossuficiente em energia. Rapaz, de vez em quando eu estou tomando... Opa, vamos lá. Vamos falar dos projetos de investimentos que estão agora em implantação. Bom, vou iniciar agora falando sobre um projeto que está lá naquela planta que eu falei para vocês de Santa Catarina. E você vai falar, pô, mas Eric, por que você não está falando de um projeto de Santa Catarina? Primeiro, pela grandeza do projeto, né? É 1,9 bilhão de investimento, mais de 1,9 bilhão de investimento. Esse projeto ele vai nos dar capacidade lá naquela planta de produzir mais de 600 mil toneladas ano. Muito ligado e atrelado à planta de Tubarão. Por quê? Lá nós vamos ter capacidade de estar produzindo produtos hoje que nós não temos condição de entregar no mercado. Esses produtos, dentre eles o Magnelis, que é um aço que tem uma resistência à corrosão, uma resistência mecânica, e ele é um aço muito bonito. Eu sou suspeito de falar que eu acho que todos os aços estão lindos, mas ele é um aço ainda especial, muito bonito. Então ele tem essa capacidade de entregar e nos colocar em mercados hoje, por exemplo, mercado de linha branca e mercado automotivo, que a gente hoje não consegue alcançar. Então, vai dar mais... A planta que está hoje em torno de 1,5 vai para 2,2 de produção, né, vai dar uma capacidade maior e vai trazer possibilidade para o Espírito Santo ter produtos associados com melhor valor agregado. Ou seja, aqui essa planta tem total associação. Tanto é verdade... que a gente está trabalhando nesse projeto para que a gente possa dar continuidade no crescimento do nosso portfólio e de clientes daqui do Espírito Santo. Bom, vou falar do programa Evoluir, que é um dos grandes orgulhos nossos. A gente, em 2018, assinou o termo de compromisso ambiental. O termo de compromisso ambiental, ele traz um acordo feito com o Ministério Público, com o governo, e com as prefeituras
e demais órgãos da sociedade que fizeram parte dessa discussão, onde nós, que já entregávamos todas as nossas atividades com KPIs dentro da legislação, de caminhar mais à frente. Além de fazer isso, a gente aprimorar e melhorar a condição da nossa empresa no que diz respeito às emissões, tanto visíveis quanto as emissões de poeira. E isso foi feito de 2018 até 2023, nós já tivemos o investimento de 1,9 bilhão de reais. É um dos programas hoje que, na minha visão, fez uma mudança dentro da nossa empresa, trouxe a sustentabilidade como valor para a empresa, e aí eu posso falar isso com segurança e com tranquilidade, porque quando a gente fala que a gente tem um programa que tem 437 ações envolvidas e que tem um investimento de 1,9 bilhão, gerando não somente mais trabalho dentro da empresa, mas sobremaneira movimentando muitas das empresas que estão aqui, porque é valor para a gente, é valor para o grupo. A gente não abre mão de ser dessa forma, vem trabalhando com muito afinco. A gente pode ver no mapa aí que os itens verdes são os itens já concluídos, os vermelhos a fazer e os em amarelo em andamento. Vamos ver como é que está a nossa distribuição dessa condição. Então, alguns dos projetos, né, a gente tem o Wind Fence no nosso pátio de carvão, no nosso pátio da coqueria Heat Recovery. A gente tem na casa de corrida sistema de espoeiramento nos altos fornos, um plano estratégico de correias que é muito grande, onde a gente trabalha de maneira a engenheirar qual é o melhor para cada correia, para evitar que a gente tenha material desperdiçado e material emitindo de alguma forma dessas correias. Então, é um trabalho bem bacana, associado, repito, com diversas empresas que estão aqui hoje dentro dessa nossa feira. Bom, aí está aí para vocês baixar, tanto no App Store quanto no Google Play, o aplicativo que a gente tem, onde lá tem todas as metas e diretrizes do acordo que a gente fez com o governo e com o Ministério Público, né? Para que a gente trabalhe com transparência. Todas as informações estão lá e o programa Evoluir, ele pode hoje ser acessado por qualquer um cidadão para poder acompanhar isso. Então, quem não baixou depois, é só pedir para a gente aí que a gente consegue um app. Bom, direcionadores importantes para a gente caminhar agora para as fases de conclusão. Todos ficaram sabendo que nós recentemente anunciamos aí o acordo para a compra da siderúrgica de Pecém, né? Onde tem uma planta integrada, assim como a Tubarão, né? Ela só produz placa, 80% do produto nela produzido é para o mercado externo. Então, é uma sinalização, sim, para o Brasil, de que a gente acredita no país, de que a gente está investindo nessa planta, uma planta que custou em torno de 2,2 bilhões de dólares, isso não é segredo, tem um valor já mencionado nos relatórios que foram saindo. É óbvio que precisa passar pelo processo do CAD, né? Então a gente está nesse processo nesse momento, mas é uma sinalização forte de que um sign agreement forte, dizendo que a gente acredita no país. E aí, trabalhando nessa linha, a gente, como eu falei, dos produtos, das soluções inovadoras, criando as condições para a gente poder continuar crescendo, também aqui no Espírito Santo, com a possibilidade da gente pensar em alternativas de novos equipamentos que possam gerar mais valor agregado para a gente, e sobremaneira a gente falar sobre a sustentabilidade, como que a gente está enxergando a sustentabilidade dentro da empresa. E aí eu quero dar destaque à gestão de coprodutos da gente. Pessoal, a gestão de coprodutos da ArcelorMittal é referência dentro do grupo que eu acabei de citar para vocês, onde é um dos maiores grupos do mundo de aço. O coproduto são os produtos alternativos da produção do aço, ou seja, é o que gera depois de escória da aciaria, escória do alto forno, os pós coletados nos equipamentos que eu falei para vocês, ambientais, as águas, as lamas relacionadas a isso. A gente reutiliza grande parte desse material. E a nossa meta é chegar a zero. Está aqui um dos responsáveis por essa brincadeira, que não posso deixar de falar, que é o Guidoni.
que é responsável, é o nosso gerente geral, responsável também por essa área. Eu digo também porque ele tem tanta área responsável por ele, CAPEX, investimento, engenharia, é a pessoa que é o nosso braço direito, esquerdo, para poder nos ajudar nesse desenvolvimento de investimentos. E aí eu queria reforçar o programa Novos Caminhos, programa em parceria com o governo, sensacional, onde a gente usa a escória para auxiliar pavimentação em diversas cidades já do Estado. Nós estamos com 6, se eu não me engano, ou 5 centros de distribuições, e a gente já tem aí mais de 2.400 vias revestidas com Revesol e mais de 1.000 quilômetros de extensão com esse material, ou seja, é a responsabilidade social associada à sustentabilidade, que é o que a gente tem trabalhado de maneira mais realmente intensa, para que deixe claro o quanto que a gente tem a licença social acreditar no Estado do Espírito Santo e acreditar nas cidades que aqui permeiam a gente. Bom, para fechar, eu queria reforçar o compromisso que a empresa tem, para fechar esses direcionadores, né? O compromisso que a empresa tem com o foco ambiental, até 2030, a redução de 25% das emissões de CO2, e até 2050, esse valor é um compromisso da empresa como um todo, mundial, não é específico de Tubarão ou específico de alguma planta do Brasil, mas é sim do grupo, em 2050, se associar lá ao Acordo de Paris, o COP26, em chegar em 2050 com a neutralidade de carbono. Então, esse é o nosso compromisso, essa é a nossa direção. Alguns pontos importantes que a gente quer trazer, como a gente acredita no Espírito Santo, 13%, né? A gente sabe que 13% do PIB do Espírito Santo está associado às nossas operações, são mais de 300 milhões de tributos aí recolhidos, a responsabilidade social associando, especialmente nesse momento que a gente teve de pandemia, como que a gente trabalhou em conjunto, em parceria com diversas entidades, né? Especialmente com o governo do Estado, com as prefeituras, combatendo o Covid, trabalhando com ações muito interessante. Eu trouxe destaque também uma obra que está sendo muito bacana, né, a Metalvix junto com a AGES, fazendo lá na ponte a construção da ciclovia, né, e nós estamos fornecendo para lá o steel deck, que é a parte da base, né, para toda a ciclovia, que vai interligar Vitória a Vila Velha. Então, é uma obra sensacional, muito bacana. Eu estive lá com o pessoal da Metalvix, conseguir, é uma coisa muito bonita e que tem uma função também social muito bacana, né? Então, é muito legal, muito diferenciado o projeto da Metalvix e da AGE. Convido vocês todos a, depois que tivermos essa inauguração, sermos capazes de enxergar. Estou chegando ao meu tempo final, vou falar sobre desenvolvimento, não posso deixar de falar da Neymara, que é a nossa campeã, pentacampeã mundial. Quem gosta muito de esporte sabe que a gente trabalha incentivando a cultura, incentivando o esporte, e a Neymara é uma atleta daqui do estado, é uma atleta daqui do nosso estado, então ela é patrocinada pela ArcelorMittal, está aí na disputa para pela 6ª vez ser campeã mundial, está rodando aí, acho que nesse momento ela está até fora do país competindo. Os pocadores, que é um apoio que a gente tem, que também traz para a gente muita felicidade, é um desenvolvimento que tem da Fórmula 1, eles desenvolvem um protótipo de um carro da Fórmula 1, e esse carro da Fórmula 1 compete ao longo aí do Brasil, começa regional e depois vai competir mundial. E o Espírito Santo foi para lá e os pocadores pocaram lá, não, ficaram muito bem, foram melhor colocação do brasileiro lá, eles estiveram na Inglaterra representando o Brasil e arrebentaram. São mais, esse programa de integração, que é o programa que a gente faz em parceria para desenvolvimento social, junto com ONGs, a gente tem ali, em torno de 3 anos, investido para cada uma dessas empresas por ano, R$100 mil, mas o total de investimento nosso social privado, que não é associado às leis de incentivos que nós temos, né, só social privado, é de R$15 milhões. Aqui a conclusão do que eu quero chegar é que a gente tem um compromisso com o Estado, é um compromisso com o Brasil. A gente investiu de 2018 a 2022 5 bilhões na unidade de Tubarão e Vega e Contagem, só para desenvolvimento
melhora, criação de emprego, foram mais de 5.100 empregos diretos, mais de 4.000 empregos que eu falei indiretos, investimento da ordem de 2 bilhões na área de sustentabilidade, focados no programa Evoluir. Eu falei para vocês 15 milhões com relação aos apoios, incentivos próprios da empresa e não, como eu falei, né, os incentivos que são feitos via governo, 13% do PIB, mas fomos coroados agora, no final desse período, com a ArcelorMittal sendo a primeira produtora de aço das Américas com a certificação do Responsible Steel. O Responsible Steel, ele verifica desde a matéria-prima até a entrega do cliente, se você tem responsabilidade social, se você tem responsabilidade de sustentabilidade, se sua empresa enxerga de maneira sustentável a parte de água, se ela enxerga de maneira adequada como é que está a parte de diversidade e inclusão. Então, eu quero fechar minha apresentação dizendo que tudo isso que a gente falou, todos os investimentos que nós falamos, nada disso seria viável e capaz se a gente não tivesse essa turma que está sentada aí de cinza aí, ó. Todo mundo que está de cinza aqui, com ArcelorMittal no peito, é essa galera que fez tudo isso acontecer. Eu tenho um orgulho gigante de dizer que os investimentos que estão aqui transformam as vidas das pessoas, porque a nossa empresa é feita de gente, porque são essas pessoas que são responsáveis por tudo que eu mostrei aqui para vocês. Agradecer esse meu time especial, nota 1000 que está aqui comigo, todo mundo que está aqui, agradecer as empresas parceiras e agradecer a todos, porque a gente está produzindo aço inteligente para as pessoas e para o planeta, gente. Um abraço. Nós que agradecemos Eric Torres, diretor de operações da ArcelorMittal Tubarão, por sua explanação. Registrar que se encontra aqui conosco o presidente do Sindifer, Luiz Cordeiro. E, na sequência, convidar para a sua exposição, pelo tempo de 20 minutos, o gerente de projetos de engenharia do Complexo de Tubarão da Vale, Renato Gomes de Souza. Obrigado a todos, boa tarde. Boa tarde, colegas aqui da mesa. É um prazer poder estar participando desse evento maravilhoso que reúne aí a indústria capixaba. É um orgulho muito grande e um prazer estar podendo participar. E a gente vai estar trazendo aqui informações sobre os projetos de capital aqui de Tubarão. Então, eu represento a diretoria de projetos de capital e a gente tem dentro de Tubarão outras áreas que implantam projetos. E eu vou estar especificamente falando dos projetos de capital, que são os grandes investimentos que a gente tem hoje no Complexo de Tubarão. Tá? Inicialmente, eu queria falar de saúde e segurança, né? O maior valor que a gente tem é a vida em primeiro lugar. Então, o nosso trabalho principal não é implantar projeto, é garantir que as pessoas que estão nos nossos projetos, elas vão voltar para casa com segurança, que a gente não vai ter acidente, que a gente vai estar preservando a saúde e a integridade dos profissionais que estão com a gente. Então, essa é a nossa missão e a gente tem cumprido bem essa missão. Nós não tivemos nenhuma fatalidade nos nossos projetos, nós temos aí uma redução significativa da quantidade de acidentes ou de incidentes nos últimos anos. Chegamos a ficar 5 anos sem nenhum acidente com afastamento. E aí os números mostram, né? 2019 a gente teve 16 eventos. Esses eventos eles incluem tratamentos médicos, acidentes com afastamento, acidentes com perdas e sem perda. Então, dá para observar pela tabela que nos últimos anos esses números foram reduzindo. Nesse ano a gente teve 5 eventos, com o efetivo aumentando. Então, a gente tem aumentado a quantidade de profissionais nos nossos projetos, a gente está aumentando a quantidade de projetos dentro do complexo. Então, esse ano a gente teve um acidente apenas, que foi um prensamento de dedo numa porta. Então, a severidade dos nossos acidentes estão muito baixas também. Então, é importante frisar que, apesar de terem alguns eventos, esses eventos são de baixa severidade, o que também nos traz uma tranquilidade de que o trabalho que a gente está fazendo para garantir que as atividades sejam feitas com segurança, sejam feitas dentro das nossas normas e procedimentos, estão sendo cumpridas. E, para isso, a gente tem uma série de medidas, né, para garantir a sustentabilidade desses resultados de saúde e segurança, para garantir que a gente continue tendo zero acidentes ou acidentes com baixo potencial e sem alta gravidade, que é o que tem acontecido nos últimos anos dentro dos nossos projetos. A gente tem
alguns exemplos aqui. O Dojo é um treinamento no site de todos os profissionais. Então, a gente treina todos os profissionais num treinamento básico de segurança, todos os profissionais que trabalham conosco nos projetos. Temos a escola de líderes, onde os líderes das empresas contratadas, os líderes da Vale, fazem treinamentos sobre a liderança e sobre como está trabalhando com as equipes. A Arena SESMIT são com os profissionais de saúde e segurança para estarem capacitados e estarem habilitados a estar no dia a dia desenvolvendo suas atividades. Fórum de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Todo contrato que inicia nos nossos projetos, a gente faz um fórum de segurança específico para aquele contrato, para aquele projeto. Então, onde é passado todos os potenciais acidentes, todos os riscos, e isso dá uma visão para todos os profissionais, os empregados, do que eles vão estar enfrentando, dos desafios que eles vão estar enfrentando naquele projeto ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, tem funcionado muito bem, tem trazido um resultado muito positivo para a gente. Atividades de campo, inspeções constantes, rotina nossa é muito pesada de inspeções, garantir que todos os processos, procedimentos e protocolos estejam sendo cumpridos, e uma análise crítica daqueles acidentes que acontecem e retroalimentar e estar fazendo uma melhoria contínua nos nossos projetos, nos nossos procedimentos de saúde e segurança. Então, a gente tem atingido bons resultados e estamos cada vez mais investindo mais em segurança, saúde e meio ambiente, para garantir que os projetos sejam implantados sem nenhum acidente ou nenhum problema ambiental. Aqui é para uma curva, para vocês verem a quantidade de profissionais que estão previstas para o Complexo Tubarão, e aí envolve todos os projetos que a gente tem, tanto da nossa área quanto das áreas de projetos correntes, projetos do briquete. Então, hoje temos 6.000 profissionais de projetos, implantando projetos dentro do Complexo Tubarão. Esse número vai aumentar nos próximos meses, e aí se estabiliza no ano que vem, 2023, por volta de 5.000, 6.000 profissionais. Então, é um desafio para a gente gerir essas pessoas, transporte dentro do complexo, alimentação, garantir que esses profissionais tenham segurança, tenham um ambiente adequado para trabalhar, vestiários, banheiros. Então, é uma oportunidade para as empresas da região estarem nos apoiando nesses serviços de apoio, que geram uma grande quantidade de prestação de serviço, e também gera para a gente uma preocupação grande para estar garantindo que esses profissionais estejam bem atendidos e estejam bem no ambiente de trabalho. Então, nos próximos anos, aí, essa é a nossa previsão, de por volta de 5, 6 mil profissionais dentro do complexo. E falando um pouquinho da nossa área de projetos, a gente cuida de projetos de engenharia básica, detalhada, implantação, e atendendo principalmente ao PDA, que é um programa, o Plano Diretor Ambiental, onde a gente, o grande quantidade de projetos que a gente tem hoje dentro do complexo são os programas do PDA. Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais no detalhe desses projetos. A gente atende muitos projetos da pilotização, projetos específicos de processos, sistemas de queima, sistemas de fornos, ventiladores, processos de pilotização em si. No porto, equipamentos de porto, transportadores de correia, máquinas de pátio. Então, a gente tem muitos projetos de revitalização, troca de equipamentos no porto e na ferrovia também. Então, a gente atende, atua nessas áreas com os mais diversificados projetos. Hoje, a gente tem em torno de 77 projetos, estando 23 na fase de engenharia, engenharia básica e detalhada, 8 em contratação e 46 em implantação. Então, esse é o nosso pipeline. A gente tem uma quantidade grande de projetos para esses próximos anos, e mostrando um pouco mais como é que está essa visão ao longo dos anos. Então, esse ano, 21 projetos, ano que vem, 23 projetos, 2024, 24 projetos, 2025, 7 projetos, 2026, 2 projetos.
o nosso pipeline pega até 2025, então tem muitos projetos que ainda não estão mapeados a partir de 2026 que a gente não trouxe aqui, mas a ideia é exatamente para mostrar para vocês, né, o objetivo dessa feira é mostrar o desenvolvimento, né, e as oportunidades de projeto, e é mostrar que a gente tem muito projeto pela frente aí. Então, nos próximos anos tem muita oportunidade, tem muito projeto, muita coisa acontecendo e muita oportunidade para as empresas locais estarem se preparando para estarem como parceiras nossas trabalhando nesses projetos. E o que são esses projetos, né? São muitos projetos e diversas áreas de atuação. Então, para todas as empresas que estão aqui, né, tem oportunidades e tem mercado e tem projetos específicos para cada setor. Então, temos projetos de transportadores de correia, dentro do PDA, enclausuramento de transportadores e casas de transferência. Inclusive, o Magnelis, que o senhor mencionou, a gente está comprando da Espanha, porque... pode ser, mas a gente está importando e vai ter a oportunidade de estar comprando aqui. Então, exatamente. Então, estamos importando um produto que vocês vão estar produzindo aqui nos próximos, a gente vai estar, né, trabalhando junto aí. Já até conversamos com o seu pessoal sobre isso. Lavadores de pneus na saída dos pátios, então são equipamentos que garantem que todos os veículos que saem do pátio, eles sejam lavados para evitar carreamento de poeira ou de produto para as vias, reservatórios e estações de tratamento de efluente para garantir o correto manuseio dos nossos efluentes gerados. Então, todos os efluentes líquidos, todas as águas de processo, elas são retornadas, são tratadas e são filtradas e voltam para ser reaproveitadas. Então, a gente está instalando reservatórios para aproveitar a água de chuva. Então, a gente vai estar aproveitando a água de chuva, vai estar tratando águas pluviais de drenagens e vai estar retornando para essa água de processo. O objetivo é ter uma garantia da melhor gestão hídrica e de autossuficiência no consumo de água. Temos um projeto de uma dessalinizadora também, similar ao de vocês, então esse projeto está vindo também ainda em fase conceitual. Instalação de galpões para enclausurar alguns dos nossos pátios de emergência e os viradores de vagões. Então, a gente vai estar enclausurando todas essas áreas que tem hoje uma exposição de vento e de geração de particulado com galpões de grande porte. Então, são grandes galpões, estamos falando aí de 24 mil metros quadrados de galpões, aproximadamente. Nós estamos instalando wind fences, então são 6 quilômetros de wind fences, né, em 4 pátios. Já temos wind fences na maioria dos pátios e esses são os que estão faltando. Então, os últimos pátios que não tem wind fence, a gente está instalando, termina ano que vem. Esse projeto já está em andamento. É uma tecnologia também de uma empresa aqui do estado, a Metalvix, que trabalha com a gente como parceira aí, está instalando com vocês lá 2, né? Tivemos lá visitando o projeto de vocês mês passado, foi legal visitar lá, visualizar que o projeto está indo bem. E a gente está começando a instalação dos nossos 3 wind fences agora para fechar aí enclausuramento de todos os pátios dentro do complexo. Sistema de aspersão das máquinas de pátio, são mais de 30 máquinas de pátio, onde a gente está substituindo o sistema de aspersão por sistemas mais modernos, por sistemas com uma eficiência maior. Sistema de combustão das usinas, então também trocando todo o sistema de queima das usinas por sistemas de maior eficiência energética, sistema de melhor controle para garantir a segurança, né, sistema para reduzir riscos de explosão e, ao mesmo tempo, otimizar o consumo de combustível. Então, o combustível é o gás natural. Então, tem um ganho energético, tem um ganho de segurança, tem um ganho de tecnologia muito grande nesse projeto. Pavimentação. Então, tem uma grande pavimentação de vias e de pátios. Então, é um projeto grande que também de uma pavimentação de todos os pátios e todas as vias. Rede de distribuição de água, tanto água potável quanto água de reuso. Substituição de máquinas de pátio, também as máquinas, os equipamentos do complexo já tem muitos equipamentos que têm uma vida útil já bem avançada, então a gente está com um programa de substituição dessas máquinas, e aí uma máquina dessa é um equipamento complexo, né, envolve estrutura metálica, elétrica, automação, instrumentação, sistema de combate a incêndio, descarga atmosférica, caminho de rolamento. Então, é um equipamento complexo e tem um grande trabalho pela frente.
e adequações dos equipamentos que a gente tem hoje, as normas, né, a NR10, NR12, né, principalmente as subestações que já são bem antigas, os transportadores de correia. Então, um trabalho grande para adequação desses equipamentos às normas e aos procedimentos internos nossos também que estão sendo atualizados. E, por fim, são projetos sociais também que temos, projetos de parques. Tem um parque costeiro aqui, né, próximo à Final de Camburi, tem um parque Caminhos do Mar que foi concluído na Serra no ano passado. Então, também temos investimentos ambientais e sociais que faz parte do nosso portfólio. Então, todos esses projetos, né, que estão por vir e estão acontecendo, só são possíveis com a parceria, né, das empresas que estão aqui hoje, das empresas do Estado do Espírito Santo, são nossos parceiros. Trabalhamos junto aí para desenvolver, né, tanto a qualidade dos profissionais, a qualidade da mão de obra e a saúde e segurança, e também termos empresas que consigam atender a demandas e o volume de trabalho que a gente tem nos próximos anos. E, por fim, né, para concluir a apresentação, eu trago aqui 3 pontos que a gente vê como oportunidades para a gente evoluir, seja, né, com os fornecedores, seja com nossos parceiros internamente, que é a questão, né, da saúde e segurança. Sempre tem oportunidade de melhorar. Então, estamos trabalhando muito forte com 5S, com organização, com procedimentos e processos, e as empresas têm reagido muito bem, têm respondido a uma altura muito boa. Então, a gente está muito satisfeito, muito feliz que as empresas têm embarcado junto com a gente e estamos conseguindo bons indicadores aí de saúde e segurança nos últimos anos, e vamos continuar nessa missão aí para melhorar cada vez mais. Incrementar a qualificação da mão de obra. Eu acho que a quantidade de projetos que a gente tem em todas as empresas, né, na Arcelor, na Samarco, na Vale, todas as empresas aqui do Estado, a quantidade de projetos é muito grande. E a gente passou por um período de crise, onde as empresas talvez não tivessem se preparado ou não tivessem esperando essa retomada. Então, a pandemia também prejudicou bastante. Então, agora a gente está retomando vários projetos aqui, e as empresas precisam se preparar, qualificar a mão de obra, estar se preparando para estar capacitada e estar habilitada a todo esse portfólio, essa quantidade de projetos que a gente tem. E, por último, é importante a utilização de novas tecnologias, né? Esse fórum traz isso. A gente tem trabalhado muito incentivando as empresas a trazer novas técnicas e tecnologias. Isso traz redução de custo, traz produtividade, traz segurança. Então, trabalhar com soluções pré-moldadas, soluções pré-montadas, monta fora num canteiro adequado e traz pré-montado e coloca no campo, já pré-moldado, concreto pré-moldado, e traz e monta. Você tira profissionais que estão dentro de um site com riscos operacionais, e você faz isso num ambiente adequado, num ambiente seguro, e monta no campo com menos profissionais. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, de buscar tecnologias mais eficientes, tecnologias energéticas com economias energéticas, e tecnologias que tragam produtividade e redução da exposição dos profissionais ao risco. Tá? Então, pessoal, esses eram os pontos que eu queria trazer. Em função do tempo, né, tem muitos projetos, a gente pode entrar nos detalhes depois nos fóruns mais específicos, mas, de uma forma geral, é trazer esse portfólio de investimentos que a gente tem para os próximos anos, dizer que a gente conta muito com todos os parceiros, todas as empresas, né, que estão juntas aí ao longo dos anos conosco, desenvolvendo profissionais, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo soluções, e que é uma jornada que saúde e segurança é fundamental. Sem segurança a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue produzir, e dizer que é um orgulho para a gente estar podendo, né, desenvolver o Estado, trabalhar com as empresas locais. É uma missão nossa, né, da Vale no Espírito Santo, trabalhando com as empresas daqui, e as empresas são parceiras e têm respondido muito bem. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade. Boa tarde a todos e bom evento para vocês.
Agradecemos Renato Gomes de Souza, gerente de projetos de engenharia do Complexo de Tubarão da Vale, por sua participação. E na sequência deste painel, cujo título é Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose, Investimentos e Oportunidades de Negócios, teremos agora a oportunidade de ouvir o gerente-geral de operações da Samarco, Alisson Werneck Pereira. Bem, boa tarde, pessoal. Muito bom a gente ter ouvido aqui. Agradecer ao Renato e ao Eric, que trouxeram um grande volume de investimentos que o Estado tem experimentado ao longo desses anos todos. E eu estou bastante interessado na apresentação, inclusive, do Zé Carlos aí. É algo diferente para a gente, né? Entender um pouco mais esse mercado de florestas, de celulose, é bastante diferente do que a gente está acostumado. Queria agradecer o público todo aqui pela participação. Aqueles que trabalham diretamente com a Samarco, né, os nossos colaboradores diretos. É muito importante ver vocês aqui e, como o Eric comentou, isso dá uma vida para a gente, isso revigora e dá muita segurança para a gente falar do que a gente está trabalhando aí. Durval, agradecer aí o convite que você nos fez aí. Então, eu vou passar aqui a apresentação. Basicamente, eu queria comentar um pouco sobre nossa história. Depois eu vou falar sobre o nosso plano de investimentos e trazer alguns elementos, algumas iniciativas que efetivamente a Samarco ela tem aplicado. Então a Samarco, que ela nasce em 1977 como a primeira usina de concentração de beneficiamento em Germano, é onde nós temos a nossa parte de mineração. Passamos por alguns ciclos de expansão, em 97 uma segunda planta e outros 2 ciclos, até que a gente totalizasse a nossa capacidade produtiva, que nós temos de 30 milhões de toneladas instalado. Essa capacidade produtiva, então, quando a gente está numa feira como essa, em que a gente está falando de desenvolvimento, onde a gente está falando realmente de um trabalho conjunto, a Samarco ela já nasce realmente de uma iniciativa desafiadora já em 77. A Samarco ela vem para minerar minérios mais pobres, que antes eram tidos como minérios estéreis, que não tinham uma aplicação direta. Então a gente começa com esse processo, e esse processo ele foi também desafiado sob uma perspectiva logística. A Vale, que usa muito bem a parte de ferrovia, e a gente desenvolveu uma parte de mineroduto, onde a gente conecta os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo através de minerodutos. São cerca de 400 quilômetros, onde nós fazemos o escoamento dessa produção de minério de ferro. Então, uma vez que esse minério ele é recebido no estado do Espírito Santo, a gente tem a oportunidade de transformá-lo, de agregar valor, e esse processo de transformação ele se dá por meio da produção de pelotas. Então, a gente produz pelotas para um nicho chamado cliente de alto forno e um outro nicho chamado cliente de redução direta. A ArcelorMittal, como faz parte realmente desse nicho, uma das gigantes, acho que a maior hoje do ramo da siderurgia mundial, é um grande parceiro da Samarco no mundo, uma vez que a Samarco, ela predominantemente ela exporta o produto pelota, assim como a Vale, que é um dos nossos acionistas e que realmente também tem esse mesmo processo similar de produção. Aqui é só um comentário reforçando, então nossas unidades industriais elas estão distribuídas na unidade de Germano e Mariana, onde nós fazemos a lavra e concentração do minério, o transporte através do mineroduto e o processo de transformação em pelotas com o nosso embarque aqui no nosso terminal portuário em Ponta Ubu, que fica localizado no município de Anchieta. Vou falar um pouco então de crescimento, qual é a potencialidade. A Samarco, em 2015, ela passou pelo rompimento da barragem de Fundão, e aí nós tivemos com as nossas operações paralisadas. Até 2020, dezembro de 2020, nós retomamos a nossa produção, e a gente retoma de uma forma diferente, de uma forma muito mais concentrando os nossos esforços realmente na parte de disposição dos rejeitos, que eu vou comentar ali, e realmente com uma atenção muito mais forte, inclusive, sobre a perspectiva de segurança, sobre alguns cuidados realmente que merecem realmente atenção, sobre a perspectiva de monitoramento. Então, nós experimentamos um investimento muito grande sobre essa perspectiva.
Então, nós retomamos, nesse momento, 26% da nossa capacidade produtiva, e temos a expectativa agora, nesse início de 2023, de expandir para 30%. Na verdade, isso está associado a uma retirada de um caminho crítico, que é o mineroduto. O nosso mineroduto hoje, que é o menor em operação, nós vamos alterar ele para o nosso maior mineroduto. Então, a gente começa a liberar um pouco o nosso gargalo. A expectativa de que até 2026 nós tenhamos 60% da nossa capacidade reestabelecida, para que em 29 nós tenhamos a nossa plena capacidade reestabelecida de produção. E é lógico que para a gente construir esse processo, tem algumas premissas básicas que a gente precisa seguir, tem alguns licenciamentos de sistemas de barramento, de rejeito lá na unidade de Mariana, que precisa ser cumprido. Nós ainda temos uma barragem lá na unidade Mariana, onde precisa ser feito o processo de descaracterização, e realmente todo esse processo ele exige um pouco do estudo, aliás, muito estudo realmente da perspectiva de engenharia, para que nós tenhamos realmente clareza e domínio sobre esses incrementos que nós teremos. E quando a gente está falando numa feira como essa de oportunidades, talvez a gente não seja capaz nesse momento de estratificar todas as oportunidades, mas seguramente cada um desses gaps de crescimento da empresa, ela representa uma série de oportunidades que estão inseridas aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma que um momento como esse, estar numa feira como essa, é um celeiro de oportunidades. E aí, com o nosso time grande aqui, nosso time de engenharia, nosso time de campo aqui presente, é extremamente importante que a gente realmente visite os estandes, que a gente prospecte uma série de inovações, de oportunidades, para que a gente leve, porque são essas oportunidades que vão nos dar segurança e que vão tornar esse crescimento mais perene. Então, nessa perspectiva, eu vou trazer alguns números, então, mais à frente. E aí eu queria só, que às vezes a gente fala assim, mas de que forma que a Samarco voltou? Falo assim, a Samarco voltou de uma forma diferente. A disposição dos nossos rejeitos, que antes de 2015 era feita através de barragens, ela foi feita de uma maneira desmembrada agora. O nosso rejeito de lama, que a gente chama, que é um material ultra fino, ele é disposto dentro de uma estrutura rochosa, confinada, onde a gente pode fazer essa disposição de uma maneira segura, para que a gente pudesse, inclusive, fazer o nosso processo de retomada. E do ponto de vista de desenvolvimento, isso aqui representa, gente, na verdade, 20% dos nossos rejeitos que são gerados no processo. Os outros 80% que são gerados é um rejeito que a gente chama de rejeito arenoso. Então, ele realmente é uma areia. Ambos os produtos eles têm aplicação. A gente está em desenvolvimento para que realmente isso funcione dentro de uma escala industrial, dentro dos volumes que a Samarco produz. E o que foi feito como investimento? Na verdade, nós investimos em uma filtragem, onde a gente faz a disposição do rejeito agora a seco e não mais em barragem. E só a título de curiosidades, esses são 6 filtros de filtragem a vácuo que nós disponibilizamos para a unidade de Mariana, em Minas Gerais, que é exatamente a tecnologia que já tinha sido implementada aqui na unidade de Pontalbu, aqui no Espírito Santo. Iguais esses filtros, nós temos 56 aqui já na unidade, que nós fazemos a filtragem do nosso pellet feed, né, do nosso minério, e aí nós utilizamos, na verdade, só foi um conceito de expandir o que já se tinha de conhecimento, o que já se tinha de domínio técnico, para um cenário de filtração desse rejeito lá em Mariana. E isso também traz uma característica de que a Samarco realmente volta de uma forma diferente. Alguns números para que a gente tenha realmente clareza dos níveis de investimento. Nós já chegamos a uma produção da ordem de 12 milhões de toneladas desde a retomada que aconteceu em dezembro de 20. A gente está falando aí de cerca de 120 navios que já foram embarcados. E todos esses resultados, gente, em função de uma engenharia muito forte, de uma manutenção muito precisa que tem feito, que tem gerado disponibilidade e um processo produtivo realmente estável e constante para que a gente possa assegurar a qualidade final aos nossos clientes.
Em termos de arrecadação de impostos, a gente tem algo em torno de 1,6 bilhão, e isso eu estou falando tanto de impostos gerados de uma forma direta da Samarco, como de uma maneira indireta dos nossos próprios colaboradores e fornecedores. O que tenho previsto hoje para a unidade do Espírito Santo em Ponto Bu, para o ano de 21, 22 e 23 é algo realmente mais ou menos parecido. Nós estamos falando de investimentos da ordem de 200 milhões de reais na planta, e tem um outro montante realmente de um investimento que é muito significativo, que ainda é feito na unidade de Mariana. Uma coincidência aqui, Eric, nós temos 9 mil colaboradores, né? Só que são 1.500 só próprio da Samarco, e isso eu estou falando na totalidade, né? Nas 2 unidades industriais, seja ele em Germano, em Ubu. Vocês só com 9 mil colaboradores aqui na unidade aqui, né, de Tubarão. Aqui eu queria trazer um ponto, eu fiz até uma colinha, achei fantástico o que o Eric comentou aqui durante a apresentação dele. Ele cita um termo aqui, gestão de coprodutos. E isso é inspirador para a gente. E foi imbuído dessa missão realmente de voltar diferente, de ter uma empresa diferente, que a gente desenvolveu um trabalho de gestão de coprodutos, inclusive em uma fase mais avançada, junto com os nossos fornecedores. Na verdade, essa marca está muito próxima da região de Cachoeiro, onde se tem um trabalho muito intenso na parte de rochas ornamentais. E uma grande parte dessas rochas ornamentais, ao ser manuseadas, ela gera rejeitos, que a gente estima algo em torno de 80%. E o que nosso time de engenharia foi a campo, junto com os times afins, como meio ambiente, como suprimentos, foi em busca de buscar alternativas para ajudar, para suportar essa cadeia realmente de suprimento, junto com esse desenvolvimento desses fornecedores lá da região de Cachoeiro. Então, a gente conseguiu, então, um trabalho de reaproveitamento do coproduto, né, do subproduto desse trabalho do mármore, e a gente já está fazendo uso dele, já fizemos alguns testes em escala industrial, e agora a gente deve dar continuidade. Nós estamos falando aí de cerca de até 1.200 toneladas dias de consumo de um calcário, que provavelmente é algo que também seja replicável aos demais processos que a gente tem localizado no Espírito Santo. Eu acho que isso é aprendizado e isso é compartilhamento de aprendizado que precisa ser feito, não só no Estado, mas na cadeia produtiva da mineração e da siderurgia. Um outro ponto que a gente tem feito, ontem nós tivemos a nossa gerente geral conversando um pouco mais sobre a questão de força local, é a forma como a gente tem ajudado no desenvolvimento dos fornecedores locais, onde a gente realmente está colocando energia no treinamento, na capacitação, na padronização dos fornecimentos, para que cada vez mais a gente tenha oportunidade de fazer aquisição do meio local, seja ele de mão de obra, seja ele de materiais. Então, era dessa forma que eu queria deixar o nosso recado, a nossa mensagem. Eu acho que a Samarco, ela volta realmente de uma maneira diferente, de uma maneira onde ela está tentando se estruturar, e alguns aprendizados que nós tivemos é que tudo que a gente está fazendo, como esse exemplo do calcário, a gente tem buscado compartilhar esse valor com a sociedade, com as demais empresas, que eu acho que isso faz muito sentido. É um processo que realmente a gente tem trabalhado, que é reconquistar a confiança, e esse é um processo realmente dia após dia. A partir do momento que a gente mostra o nosso conhecimento, o nosso domínio técnico, eu acho que isso vai tornando essas coisas mais fluidas, mais tranquilas. E realmente eu acho que o grande objetivo nosso, queria agradecer realmente por estar compartilhando esses aprendizados, é realmente poder contribuir para uma indústria de mineração ou uma cadeia produtiva, até a siderurgia, para que ela seja construída de uma maneira cada vez melhor. Então, acho que era esse o recado que eu tinha para deixar. Agradecer de novo ao time da Samarco pela presença aqui em massa. Obrigado, gente. Nós agradecemos a Alisson Werneck Pereira, gerente-geral de operações da Samarco, por sua participação em nosso painel. E, na sequência, convido para sua explanação o diretor executivo do Instituto IBA, embaixador Zé Carlos da Fonseca Júnior. Boa tarde a todos e todas. Vou me valer aqui da prerrogativa da idade para falar sentado também, né? Eu estou sentindo um pouquinho aqui também. Muito boa tarde, é uma alegria muito grande
participar deste painel, voltar a presenciar o Mac Show, mais uma edição. Parabéns, Luiz Cordeiro, parabéns, Durval, parabéns a todos os organizadores. Como capixaba, mais do que até como representante da indústria brasileira de árvores hoje aqui, eu venho com muito orgulho testemunhar esse avanço contínuo que ultrapassou aí o período difícil, crítico, dramático da pandemia, enfim, do sofrimento que impôs a todos nós, e vemos aqui o nosso estado pujante, a nossa economia brilhante e promissora, com alguns desses relatos aqui que nós ouvimos, e com certeza com todos os participantes aqui, com os bons negócios que estão aqui sendo realizados. Eu queria, antes de falar um pouquinho do meu setor de florestas plantadas, da indústria de base florestal, chamar a atenção. Eu sei que o Falcão, o Luiz, o Durval vão compreender que até para os mais jovens isso possa ser uma mensagem útil. Isso que nós ouvimos aqui de vocês, da Vale, da Samarco, da Celome e tal, e vamos ouvir agora um pouquinho sobre o setor de base florestal, da celulose e do papel, é algo que hoje está nesse ponto tão importante de gerar emprego, riqueza, inovação, desenvolvimento para o nosso Estado, mas que começou a ser gestado há 50 anos atrás. Se nós não tivéssemos plantado as gerações anteriores à nossa, aquela semente lá nos anos 60 e 70, o governo Cristiano Dias Lopes, o doutor Arthur Gerardi, com muito planejamento, muita confiança, muita aposta, com capacidade institucional de articular apoio e funding do governo federal, de parceiros no exterior, o Espírito Santo jamais teria dado o salto que deu de se transformar do patinho feio que era da região sudeste, do estado mais pobre, mais atrasado, meio sanduichado entre Minas, Bahia e Rio de Janeiro, no estado em que se transformou. Então, assim, essa lição acho que precisa saber, sobretudo para as novas gerações, cultivar. Porque o que nós estamos fazendo hoje, o que se nós fizermos o correto, tomarmos as decisões estratégicas certas, fizermos as opções de investimentos adequadas, nós estaremos plantando o que daqui a 30, 40 anos, as gerações que virão depois das nossas, estarão celebrando. E isso aqui vai ser, sem dúvida nenhuma, um momento de inflexão, porque nós ultrapassamos essa fase tão difícil que o planeta atravessa e que o Brasil atravessa. Nós vivemos uma confluência rara de desafios muito graves. Quer dizer, a pandemia é o que mais nos choca, mas, além da pandemia, nós temos uma crise gravíssima do sistema internacional, né, do sistema multilateral, que nos levou a essa guerra insana em plena Europa, né, com todas as implicações que isso gera, que faz com que a gente tenha que desviar as energias e a atenção do planeta, da crise dramática do aquecimento global, da emergência climática, para que nós voltemos, em alguns casos até fazer um verdadeiro retrocesso, como na Europa, a andar para trás em termos da transição energética para uma economia descarbonizada, enfim, para tanta coisa que parecia ao alcance do nosso tempo, que agora parece em risco. Se nós não tivermos muito cuidado, vamos acabar presenciando, infelizmente, o agravamento desse cenário. Agora tem crise pipocando na China, com Taiwan, uma crise grave de lideranças fracas ou pouco criativas na Europa, nos Estados Unidos, em vários países do mundo, com um recrudescimento do autoritarismo, enfim. É um período muito difícil que o nosso planeta vive, que o nosso país vive. Então, assim, o que nós discutimos aqui hoje, o que nós faremos nessa feira, o que os nossos setores levarão do aprendizado desse momento de abismo e de crise, é algo que servirá para lição para o futuro,
para que a gente não corra os riscos que já corremos hoje e que a gente possa consolidar e solidificar o que veio sendo construído com muita dificuldade, com muito esforço. Leva tempo, como eu disse, 40, 50 anos para chegar ao ponto que nós chegamos e temos que preservar isso. Esse é um comentário de início que eu gostaria de fazer, que eu acho que é uma reflexão que todos nós temos que levar para casa. Então, isso reforça até o nosso reconhecimento e agradecimento aos organizadores deste certame, deste evento, num momento tão difícil, que tem que confiar no futuro, acreditar no que nós estamos fazendo e saber que o que se faz hoje é o que fará a diferença lá no futuro. Esse é o primeiro ponto. Então, agora me junto com o meu chapéu de capixaba, que há 3 anos e meio, a convite do Paulo Artung, nosso governador, que é o presidente da IBA, Indústria Brasileira de Árvores. Eu fui com o Paulo no início de 2019 a assumir essa associação. A IBA é a associação, a entidade foi criada há 7 anos para representar toda a vasta cadeia produtiva de base florestal. Todo mundo no Brasil que planta, cultiva floresta com finalidade econômica, né? E então nós temos lá 50 associadas, aqui no Espírito Santo, algumas presentes aqui, como Placas do Brasil, que tem no seu CEO aqui o nosso Luiz Cordeiro, e sócios aqui muito atuantes nessa atividade, o Ettore Cavalieri, enfim, de placas e painéis de madeira, e a nossa Samarco, que é oriunda da velha Aracruz celulose, que depois se transformou em fibra, e é a Samarco aqui de tanto impacto positivo no nosso estado. E temos, então, 50 empresas de porte muito grande, de porte médio, e 10 associações florestais estaduais. Só para dar um exemplo, alguns números que ilustram a dimensão desse nosso setor. Nós estamos presentes em mais de 1.000 municípios do Brasil. Nós geramos, ao todo, 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos nesse setor. Exportamos mais de 12 bilhões de dólares, mesmo em tempos difíceis, e produzimos itens que estão no nosso dia a dia. A gente pensa, evidentemente, nos mais clássicos, no papel e na celulose, mas há uma infinidade de outros usos das fibras vegetais que nós representamos na IBA. Então, celulose, papel, como eu mencionei, placas, painéis, pisos, revestimentos de madeira, carvão vegetal, inclusive para metalurgia e siderurgia, sobretudo em Minas Gerais, mas aqui no Espírito Santo também. Enfim, em uma infinidade, isso não é exagero retórico, de novos usos das fibras vegetais na celulose nanofibrilada, que está presente, por exemplo, nos revestimentos das linguiças, salsichas e embutidos que nós consumimos, nas cápsulas de remédios que nós tomamos, no visor do nosso aparelho celular e uma série na indústria têxtil. Hoje o Brasil caminha a passos largos para ser um grande player, produzindo fios a partir da celulose, que substitui o poliéster de origem fóssil. Enfim, e estamos, sobretudo, cumprindo um papel importante de substituir itens de origem fóssil não renovável por produtos e itens e insumos que têm origem renovável, né? Nós plantamos, colhemos e replantamos árvores que, por sua vez, cumprem o papel fundamental da fotossíntese, portanto, sequestram carbono, absorvem carbono nos seus produtos, no subsolo. Enfim, cumprimos um serviço ecossistêmico de grande importância nesses tempos de crise climática. E fazemos isso, ao mesmo tempo, impactando positivamente as nossas comunidades. Nesses 1.000 municípios onde estamos presentes, há um claro impacto positivo em termos de IDH, em termos de empregabilidade, de apoio às comunidades locais, de geração de oportunidades de crescimento. Basta dar, e eu digo isso, Luiz, que é de Aracruz, por onde eu ando no Brasil e no exterior, falando em nome do nosso setor, que Aracruz é um bom exemplo que eu acompanhei desde garoto. Aracruz e adjacências, Linhares, Ibiraçu, Fundão, era uma região pobre do estado. Era uma região que estava ali meio sanduichada entre aquele noroeste mais rico, não é isso, Duval? De Colatina com café, da pecuária lá em Montanha, Coporanga, e o norte
que foi se empobrecendo de Linhares para São Mateus depois do esgotamento da atividade florestal madeireira, que era o grande carro-chefe da nossa economia. E só com a chegada da atividade florestal moderna, e assim a gente deve um reconhecimento extraordinário a um empreendedor que veio de fora para fazer isso aqui no Espírito Santo, que foi o Sr. Erling Lorentzen, veio lá da Noruega e acreditou, e apostou, e investiu, e como todo bom empreendedor, investe no acerto e no erro. Então nós começamos naquela época a utilizar espécies de eucalipto na base da tentativa e erro, em termos de produtividade, em termos da longevidade do ciclo de maturidade daquelas espécies, em termos de impacto ambiental sobre o solo, sobre a água, e não só aqui no Espírito Santo, mas em todo o Brasil, e nós temos empresas centenárias no nosso setor. A Klabin tem 120 e tantos anos, a Suzano, o ano que vem, completa 100 anos, uma Gerdau tem mais de 70 anos, nossa associada, uma Duratex, que agora se chama Dexco, tem quase 80 anos. São empresas que foram desenvolvendo sua capacidade com muito investimento em inovação, em ciência e tecnologia, tanto nas atividades propriamente florestais, quanto nas atividades fabris. E também é um setor que, para se adaptar ao mundo que vinha sendo desenhado, com as exigências crescentes de rigor na área da sustentabilidade, são empresas e é um setor que fomos, desde lá de trás, pioneiros na adoção de práticas de sustentabilidade, de certificação internacional, de ampla e rigorosa severidade no mundo inteiro. Sem isso, nós não alcançamos, não acessamos nossos mercados. Nosso setor, como eu disse, exporta 12 bilhões de dólares, boa parte, o grosso das nossas exportações, depende da certificação de processo produtivo, que entra exatamente no que hoje se chama de ESG, né, que envolve a parte socioambiental, a parte de governança das empresas. Então, é um setor que se aparelhou, se apetrechou, se antecipou às tendências e que hoje gera esses resultados, esses números tão importantes para o Brasil, para o Espírito Santo e para o planeta, porque, como eu disse, cumpre esse papel de substituir produtos de origem fóssil, fazendo uma coisa que é interessante também, um número que ilustra bem o nosso setor. Nós, todos os dias, plantamos 1 milhão de árvores. 1 milhão de árvores todos os dias. E mais, o nosso setor planta, com finalidade comercial, econômica, industrial no Brasil, 9 milhões e meio de hectares. Ao mesmo tempo, preservando, conservando mais de 6 milhões de hectares num sistema de manejo florestal que virou uma espécie de benchmark internacional, que é o sistema do mosaico florestal, em que a gente intercala a floresta cultivada com a floresta nativa, para justamente ter a capacidade de receber as nossas certificações, que exigem e são rigorosas na parte da confirmação, da comprovação de que nós não prejudicamos a biodiversidade das regiões em que nós atuamos, nem prejudicamos, por exemplo, com o uso ou esgotamento de recursos hídricos, que são fundamentais. Então, por tudo isso, é um setor que faz a transição energética há muitos anos. Hoje é um setor que, sobretudo nas suas operações mais modernas, das novas plantas, já é praticamente autossuficiente em energia limpa e energias renováveis e chega a gerar, em algumas das nossas empresas, excedentes para vender, para exportar energia autogerada para o grid elétrico brasileiro. Então, assim, o Espírito Santo é uma parte importante desse setor. Significa mais ou menos 10% desse setor, considerando o panorama nacional. Vocês vejam que é algo significativo. Aqui, no ponto de vista da geração de tributos, do impacto positivo que gerou naquela região. Quem visita hoje Aracruz, conhece as empresas, o setor metal, o polo metal mecânico, lá com a Estel, lá com a Imetame, com tantas outras empresas, vê o impacto direto quando chega uma atividade que dinamiza, né, e que energiza toda a economia da região. Quem vai a Linhares, e eu e o Durval lembrávamos agora há pouco, lá em 2000, 2001, quando nós ajudamos a trazer para cá a Brametal,
que se instalou lá, hoje praticamente saiu da sua origem, que é Santa Catarina, se fixou aqui, virou um gigante. E por aí vai. Essas coisas vão contaminando positivamente, impactando positivamente e fazendo a diferença. Então, eu faço esse comentário assim, com orgulho duplo, como alguém que está representando um setor que está na ponta, está na vanguarda. Nós participamos no ano passado da COP26 lá em Glasgow, e agora em novembro estaremos na COP27 no Egito, discutindo o mercado de carbono, a aprovação do artigo 6 do Acordo de Paris, que é justamente uma janela de oportunidade formidável para o Brasil. O Brasil é uma potência agroambiental que tem assim uma grande perspectiva de ser um player importante na economia verde, que não é mais uma questão de se ela vai chegar, é quando ela precisa chegar, porque também o que antigamente parecia discussão longínqua e vágua de cientistas ou de diplomatas, hoje está presente na vida das empresas. Todas as nossas empresas têm preocupações hoje na área da sustentabilidade. Foi bonito ver aqui todos vocês mencionando os esforços e as conquistas dessas empresas na área da sustentabilidade. Isso também é verdade, muito verdade, no nosso setor, que há muitos anos faz inventários de emissões de gases de efeito estufa, produz relatórios de competitividade, sem os quais não teria os certificados a que eu me referi, mas que precisamos, então, estar em forma para esse mundo do mercado de carbono, das operações vinculadas, dos chamados green bonds, né, das finanças verdes. Está chegando o momento em que muitas das empresas atrelam uma parte do salário, do vencimento dos seus executivos à performance na sustentabilidade. Tal a importância que essas coisas hoje vão adquirindo como credencial para, por exemplo, captar recursos no mercado financeiro, buscar investidores fora do Brasil e no Brasil, enfim. Por tudo isso, eu fico muito feliz de ver que o Espírito Santo está atualizado, está sintonizado. Precisamos fazer com que esse núcleo de empresas fortes, que, como eu disse, são uma herança dos anos 60 e 70, possa agora fazer o novo salto. Nós temos um ciclo que está se esgotando, ou talvez não se esgotando ainda, mas já não está no seu apogeu, que é o ciclo do petróleo e do gás aqui no estado, né? Se não houver novas descobertas de novos campos, a gente pode dizer que aquele ciclo que foi formidável, importante para o Espírito Santo, dos anos 2000 até agora, os últimos 20 anos, 20 e poucos anos, vai chegar a um ponto que vai precisar ser substituído por outras atividades de igual dinamismo e de igual conexão com o mundo da inovação e do avanço tecnológico. Então, pensando nisso, olhando para o século 22, sabendo que o que nós fazemos hoje tem diferença daqui a 30, 40, vamos colher lá na frente. Não é um eucalipto que a gente planta hoje, graças a ganhos de produtividade, a gente colhe daqui a 6, 7 anos. São frutos que nós vamos colher daqui a 30, 40, 50 anos, e para isso precisamos ter a obsessão pela educação dos nossos jovens, educação científica, tecnológica, formar gente para que nós não precisemos fazer, como lá atrás, aqueles que vieram antes de nós, quando sonharam esse sonho que hoje é realidade, dos grandes projetos que para cá vieram nos anos 60, tiveram que importar mão de obra de fora, porque não havia suficiente no Espírito Santo. Hoje nós temos o aprendizado acumulado e nós sabemos as lições que foram aprendidas e como agir daqui para frente para que o Espírito Santo se torne cada vez mais uma vitrine de Estado moderno, internacionalizado, uma espécie de Singapura ligada com o mundo. Isso é uma tradição nossa que nós devemos até em respeito à memória daqueles que vieram antes de nós, exportando madeira, exportando café. Então, e com a atividade portuária. Um Estado com essa vocação nossa para logística e para que eu sempre dizia que o Espírito Santo era globalizado avant la lettre, como se diz em francês. Antes de esse conceito existir, o nosso Estado, os nossos avós, as gerações antes de nós, já tinham essa noção. Quem comprava café lá em Itaguaçu, Itarana e Afonso Cláudio, tinha uma noção de que tinha algo maior, distante, remoto ali, numa época sem comunicação, sem internet, que indicava os custos
ou melhor, a remuneração que ele teria pelo preço internacional de um produto, de uma commodity como o café. Então, isso está dentro do nosso DNA. Vamos fazer valer essa herança tão importante para que o Espírito Santo siga nessa toada e continue sendo uma referência até para o Brasil e para as futuras gerações. Muito obrigado. Embaixador Zé Carlos da Fonseca Júnior, nosso muito obrigado por sua participação neste painel. Passo a palavra agora ao mediador Rafael Guzzo, editor de economia do jornal A Tribuna. Boa tarde a todos, muito obrigado. Vou me posicionar aqui em frente a vocês. Queria agradecer a organização da MEC Show, né? Agradecer sobretudo ao Durval, parabenizar por esse evento maravilhoso, né? E agradecer também, né, as palavras de todos os senhores. Nós aqui hoje ficamos sabendo de várias boas notícias, inclusive não consigo parar de pensar em algumas palavras aqui. Acabei anotando aqui, né, uma folhinha de papel, coisa de jornalista mesmo. Algumas palavras aqui que eu poderia colocar como um destaque, né? Além, claro, oportunidade de negócios, né, que é o grande assunto. Poderia falar de tecnologia, agregação de valor, capilaridade, né, e sustentabilidade. Bom, antes de fazer as perguntas, né, vou fazer uma pergunta para cada um dos participantes. Gostaria aqui de iniciar falando que, entre essas boas notícias que recebemos hoje, recebemos a informação da aquisição, né, da CSP, que nós já sabíamos, por parte da ArcelorMittal, que vai trazer aí um valor agregado novo para a indústria aqui do Espírito Santo, né, e também aos investimentos lá no sul, né, em Santa Catarina. E essa é uma informação muito positiva, inclusive gostaria de saber mais a respeito, né. Temos aí as informações a respeito de nova geração de emprego, né, na Vale. A Vale, que inclusive, pelo que pôde ser acompanhado aqui no painel, vai chegar aí a um quantitativo muito grande de pessoas trabalhando, né, em Tubarão, mais de 7 mil profissionais. É um dado muito ambicioso, é um fator positivo. Teremos novas oportunidades de negócios também, né? A Samarco, né, que está cheia de positividade, né, uma nova forma de fazer o trabalho de mineração, né, uma forma mais responsável, né, uma forma de levar o minério de ferro sem qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade. E também temos a informação sobre nova ferrovia, né, que eu queria também perguntar a vocês depois. E também, né, temos aí vários destaques aí na área florestal, né? A gente tem um novo projeto da Suzano e a gente tem aí muita coisa positiva, né? Essa questão da nanocelulose foi uma coisa que me chamou muita atenção. Nós temos alimentos, né, novos têxteis, uma série de notícias boas aqui que acompanhamos, né, dentro da apresentação dos senhores. Bom, eu gostaria de começar fazendo a pergunta, me dirigindo a palavra ao senhor Eric Torres, né? Foi explanado durante a apresentação do senhor a respeito do investimento lá em Santa Catarina, né? E também dessa agregação de valor aqui na planta em Tubarão. Gostaria de saber um pouquinho mais a respeito disso, de que forma isso pode acontecer, se a laminação a frio ela deve ocorrer aqui no estado como era previsto em anos anteriores. Ok, está me ouvindo? Bom, primeiro, deixa eu conectar, né, fazer a conexão. O investimento que a gente está fazendo em Santa Catarina, ele está diretamente ligado aqui, porque ele vai agregar mais preço e valor ao produto que a gente está produzindo aqui. Lá na laminação, a gente vai ter hoje produtos em mercados que nós não temos hoje a capacidade de entrar, porque não tínhamos o investimento que está sendo lá, o equipamento para poder produzir esse aço. Então, é uma associação direta, trazendo mais produtos agregados aqui. A empresa continua estudando sobre novos projetos, sobre a expansão verticalização aqui no estado. Nós não deixamos de fazer esse estudo. Nenhuma desses investimentos nós fizemos, tanto o investimento que a gente mencionou também de PENSEG, que ainda está sob processo de avaliação do CAD,
tampouco o investimento em Santa Catarina tiram os focos e a atração dos estudos que nós fazemos para o Estado. Acho que é importante trazer essa informação. Deixa eu dar mais uma informação, que eu acho que fica mais claro. Aqui em Tubarão, a gente processa a placa, e da placa a gente faz a bobina quente. Essa bobina, ela é a entrada da matéria-prima em Santa Catarina. Então, se eu tenho um aprimoramento, se eu tenho um melhoramento na planta de Santa Catarina, naturalmente eu tenho uma cadeia ligada direto, que é o fornecedor de matéria-prima de lá, aqui em Tubarão. Então, toda vez que eu desenvolvo, que eu melhoro o processo de Santa Catarina, eu associo a melhora o processo daqui de Tubarão. Acho que agora ficou claro. Se você tem mais alguma dúvida, por favor, fique à vontade de perguntar. Tá certo. Muito obrigado. Bom, queria dirigir então a pergunta ao senhor Renato. Tem duas questões, né, que foram apontadas aqui durante a apresentação, que uma foi a ferrovia, né, que foi pouco comentada, e uma que me chamou a atenção pela curiosidade é a dessalinização. Gostaria que o senhor, se possível, comentasse um pouquinho mais a respeito das duas. Correto. Sobre a ferrovia, a gente chama ramal Anchieta, né? É uma ferrovia que vai ligar a Vitória Minas a Anchieta, a Samarco, e tem um projeto de continuidade até o Rio de Janeiro, né? Ao porto de, se não me engano, Porto do Açu. Esse projeto é uma contrapartida da Vale com a renovação da concessão da Vitória Minas. Então, quando a Vale renovou a concessão da Vitória Minas com o governo federal, teve uma contrapartida de construir esse ramal ferroviário. Então, esse projeto hoje ele está em desenvolvimento de engenharia básica, ok? E tem uma previsão de, nos próximos anos, partir para a engenharia detalhada e a implantação. Então, é um projeto já definido e é um projeto que está em desenvolvimento, ok? Sobre a dessalinização, dentro dos nossos projetos do Plano Diretor Ambiental, do PDA, tem a parte dos recursos hídricos, a gestão e manuseio dos recursos hídricos. E uma das condicionantes é a gente ser autossuficiente no consumo de água. Então, hoje a gente tem um consumo de água da Cesão, uma quantidade de água tratada que a gente consome, e o objetivo é que até 2026 a gente tenha autossuficiência no consumo interno de água de processo. É claro que vai ter um consumo de água potável, que a gente vai continuar consumindo, que é muito pequeno, e toda a nossa água de processo ela vai ser utilizada através de meios internos do Complexo Tubarão da Vale, seja através de poços artesianos, seja através de utilização de águas pluviais e águas de processo tratado, seja através da dessalinização. Então, o projeto da dessalinizadora, similar ao projeto da ArcelorMittal que já opera, nós estamos numa fase conceitual de desenvolvimento, buscando entender qual que é a melhor tecnologia, qual é o melhor parceiro, para a gente poder, sim, ir ao mercado e começar a executar esse projeto aí. Então, a gente está numa fase de estudo conceitual preliminar. Perfeito. Ok? Obrigado. Bom, dando continuidade aqui. Senhor Alisson, eu vi na apresentação do senhor que em 2023 existe aí a previsão de um aumento, né, na capacidade da produção da Samarco, passando aí para 30%, 32%. Queria saber se isso, de alguma forma, já em 2023 agora, né, nessa virada do ano e também no ano que vem, isso vai representar um incremento nas chances de negócios e nas oportunidades de emprego dentro lá da planta industrial da Samarco. Sempre que há um aumento de capacidade, ele traz junto com ele os fatores positivos, né? Então, você tem um maior faturamento da organização e, consequentemente, uma melhora na arrecadação sobre esse faturamento que a companhia tem. E todo incremento de produção, ele exige que a cadeia integrada ela tem uma reação também de uma forma equilibrada. Então, seguramente, a gente vai precisar de que os nossos contratados eles tenham realmente expansões. Possivelmente, a gente tem algumas contratações associadas a esses processos. Então, assim, toda e qualquer forma de aumento na nossa capacidade produtiva, ela se traduz em benefícios para a sociedade, onde a gente tem realmente a capacidade de gerar mais receita, gerar mais riqueza
para as regiões onde a gente trabalha, onde a gente chama das áreas de influência direta da Samarco. Tem algum quantitativo prévio de oportunidades, assim, de empregos a partir do ano que vem com esse incremento na produção? Na verdade, a gente não tem essa informação direta e esse incremento de produção, na verdade, ele é uma sistemática muito simples de ser feita. Na verdade, a gente para um mineroduto hoje que ele tem uma capacidade máxima de 8 milhões de toneladas de bombeamento e a gente vai rodar um outro mineroduto que tem uma capacidade de 20 milhões de toneladas. E aí a gente tira esse gargalo e a gente passa a ter o gargalo efetivamente aqui no terminal de Ponta Ubu, o que é muito bom. Todo o pellet feed que for possível de ser transformado em pelota, o faremos, e aquele excedente de pellet feed a gente vai poder, inclusive, ir ao mercado e comercializá-lo. O grande salto que nós vamos ter realmente em valores de volume, de produção, a gente está colocando lá para 2026, onde a gente já chega a 60% da capacidade, e em 2029, onde a gente tem a plena capacidade restabelecida. Bom, para concluir, José Carlos, eu, ouvindo, né, a apresentação do senhor, me recordei de uma entrevista que o saudoso Eliezer Batista deu ao jornal A Tribuna, anos atrás, na qual ele foi indagado qual era, para ele, a melhor oportunidade de investimento existente na época. Acredito que tenha sido em 2009 que ele deu essa entrevista. E ele respondeu: plante árvores, investimento florestal é a melhor oportunidade que eu enxergo. E a gente ouvindo, né, falar a respeito, gostaria de saber, assim, o senhor estava falando, né, de construir o futuro daqui a 30, 40 anos, né? De que forma o senhor enxerga esse investimento florestal tratado pelo senhor Eliezer Batista? Como que isso pode ser realizado, assim, além da celulose? Pois não. Boa pergunta. E me faz corrigir aqui uma injustiça. Quando eu falei naqueles capixabas importantes, ele nem era capixaba de nascimento, que sonharam com esse Espírito Santo de hoje, a gente tem que colocar lá no alto desse panteão o Dr. Eliezer Batista também, que foi um visionário que acreditou e ajudou a articular muito desses investimentos que lá atrás vieram para o Estado. Esse setor de floresta, quer dizer, há uma ideia nas discussões internacionais. Semana mesmo saiu publicado um artigo no Valor Econômico de uma especialista da FAO sobre isso. Há uma visão que a gente tem discutido muito nas reuniões internacionais. Eu participei há 2 meses de um congresso florestal mundial lá na Coreia do Sul, de que essa ficha de que as árvores são verdadeiras biorrefinarias, que você extrai delas um sem número de produtos de importância crescente, que vão substituir aqueles produtos que o consumidor está exigindo que se substitua, o plástico de uso único, coisas que já estão acontecendo, que não são mais algo no futuro. Isso tudo nos leva à visão de que o mundo corre o risco de ter uma espécie de apagão de madeira. Na Europa, nos Estados Unidos, em muitos países do hemisfério norte, há uma redescoberta da importância da madeira engenheirada, como se diz, para a construção civil. Tem prédios importantes sendo construídos na Europa do Norte, na Escandinávia, nos Estados Unidos e até no Brasil, com madeira, substituindo alguns, inclusive um pouco de aço também. Mas, enfim, são perspectivas que fazem com que a demanda por madeira aponte numa direção de crescimento exponencial. Então, assim, no caso do Brasil, vejam que interessante, a expansão do nosso setor de florestas plantadas não está se dando, porque a gente tem que crescer, além de tudo, em áreas ambientalmente degradadas. Você não pode desmatar, que essa é a grande mazela do Brasil, a Amazônia põe o Brasil no jogo mundial, mas tira o Brasil do jogo mundial se nós ficarmos com essa fama de que estamos destruindo a Amazônia. Então, o setor de base florestal tem que crescer em áreas de pastagem aviltadas, né, em áreas degradadas, e tem 80 milhões de hectares no Brasil de áreas degradadas em que você pode plantar ou agricultura ou floresta, né, silvicultura, ou a combinação do ILPF.
integração lavoura, pecuária e floresta. Mas vejam que interessante, não é aqui na região sudeste, nem no nordeste, nem no sul, que está se verificando a fronteira de expansão mais acentuada do nosso setor. É no centro-oeste. O Mato Grosso do Sul, de 20 anos para cá, de 15, 20 anos para cá, se transformou nessa fronteira. Eu tenho ido lá, porque algumas das nossas empresas estão lá muito fortes, presentes lá, inclusive a própria Suzano, e a Eldorado e outras tantas. É uma terra um pouco como, sei lá, Aracruz e Linhares, quase que de pleno emprego. Lá é uma coisa assim, parece filme de faroeste. Todo mundo chegando, gente de fora, porque eles não têm população suficiente. Investimentos brasileiros, investimentos estrangeiros, e em toda aquela cadeia que vem ao redor da área de celulose. Enfim, mas tem outros usos, como eu disse aqui, placas e painéis. Eu queria fazer um registro. Aqui no Espírito Santo, o nosso setor de florestas plantadas, indústria de base florestal, talvez fique em terceiro ou quarto lugar, se considerarmos quais são os setores com maior carteira de investimento hoje no Brasil. É o setor de infraestrutura, sem dúvida nenhuma, saneamento, que os recursos são muito grandes. É o setor de óleo e gás. E logo depois, talvez venha o nosso setor que tem previsto, tem em carteira, investimentos em andamento, ou já anunciados, de mais de 60 bilhões de reais até 2026, 2027. Só que no Espírito Santo, por exemplo, eu tenho certeza que em breve a Placas do Brasil vai ter que aumentar lá. Um investimento importante que foi feito lá em Pedro Canário, uma região pobre, que está se beneficiando daquela atividade. A Suzano investiu, como você lembrou, Cachoeiro Itapemirim, numa fábrica importante, quase R$1 bilhão para produzir papel tixo, para papel higiênico. E já anunciou planos de fazer uma nova linha de produção de tixo também em Aracruz. Enfim, então tem muita coisa pela frente e um grande medo de apagão de madeira. Então, eu acho que aquele vaticínio do Dr. Eliezer Batista continua válido. Antigamente, naqueles filmes antigos, jovem, vá para o oeste. Eu acho que hoje teria que ser jovem, plante árvore, plante madeira. Ok, muito obrigado. Queria agradecer a todos. Obrigado. Agradecemos Rafael Guzzo, editor de Economia do Jornal Tribuna, conduziu esse debate, encerrando assim o painel Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose, Investimentos e Oportunidades de Negócio. Bem, senhores, na sequência da programação da nossa Mac Show, teremos um momento muito especial para homenagens a fornecedores referência em segurança, indicado pelas empresas compradoras aqui representadas. E nós, antes de darmos sequência a essa programação, a iniciarmos as homenagens propriamente, gostaríamos de convidar aqui para uma mensagem o presidente do Sindifer, senhor Luiz Cordeiro. Boa tarde a todos. Alegria estar aqui, recebendo essas instruções bacanas aqui, falando das empresas compradoras, que são assim extremamente importantes no desenvolvimento da cadeia do setor metal mecânico e de óleo e gás. Para a gente, uma honra realmente ter aqui no Espírito Santo empresas como Samarco, Vale, ArcelorMittal, esse cidadão representando aqui o setor de papel e celulose, de placas de madeira, enfim. Na verdade, para a gente realizar tudo isso, é extremamente necessário essa conexão entre quem toma serviços e quem fornece serviços. Estamos aqui com 250 empresas expositoras ligadas a essa cadeia e que isso permite a gente estar fazendo essa feira tão bonita. Então, muito obrigado a vocês, não só por esse momento, mas pela relevante contribuição em todo esse desenvolvimento do setor metal mecânico. Essa 15ª Mac Show está deixando a gente assim, muito satisfeito, muito realizado, porque a gente vê, sem dúvida alguma, o desenvolvimento desse setor tão importante para a economia do Espírito Santo, né? Então, assim, para a gente, uma alegria muito grande. E a gente viu que tem um item que é comum, né, em todos esses tomadores, que é tomado como valor, que é a vida, né? A vida é de uma relevância muito grande. E para o Sindifer também tem sido de uma relevância muito grande. E a gente tem, entre os vários programas nossos, nós temos um programa que a gente denominou de Prevenir. É a Semana Prevenir. É uma semana muito importante, que é desenvolvida em parceria com o Corpo de Bombeiros. E nós temos a Celor já como uma empresa certificada.
E a ideia é que a gente realize a missão de gerar valor para a sociedade, preservando o valor da vida e da integridade das pessoas. E aí nós colocamos esse momento muito especial, que é reconhecer as empresas prestadoras de serviço, através das tomadoras, que mais entregaram esse valor. Então, eu vou pedir o Durval. Durval, faz favor, me ajuda aqui na condução do processo, para a gente convidar as empresas para receber aqui das tomadoras. E você, Zé Carlinhos, vai representar a Suzano como um autêntico representante do segmento de papel e celulose, e aqui falando mais do que isso, né, de todo o segmento de árvores plantadas do Brasil. Então, Durval, me ajuda aí a falar quais são, quem nós vamos chamar primeiro. Ô Luiz, primeiro eu queria agradecer aqui a todos, tá, Luiz? Muito obrigado, e vocês é que vão entregar os prêmios, tá? E a gente soube das empresas ontem à noite, e nós demos muito susto hoje de manhã aí algumas empresas, tá, Luiz? Maravilha. Na parte de siderurgia, a ArcelorMittal indicou a Contrex de Aracruz. Cadê a representação da Contrex? Quem é que vai vir aqui receber? Opa! Parabéns, parabéns. Bom, parabenizar aí, parabéns. Vamos. Você pode tirar. Eu vou deixar aqui, para não tirar da virada. Você vai conseguir. Apoie muito. Quem vai receber? Somente reforçar a Contrex o quanto é importante vocês foram avaliados por diversas pessoas e é importante a gente ter esse valor, como foi citado por você, dentro da empresa. E as nossas parceiras todas lá, elas têm essa habilidade de capturar isso conosco. Eu tenho certeza que vocês têm saúde e segurança, as pessoas como fundamento, como centro das empresas. Não tenho dúvida disso. Obrigado, tá, Contrex? Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores. Na sequência, vamos para a empresa indicada pela Vale. A Vale do Rio Doce nos passou a empresa ontem à noite. E hoje de manhã eu quase apanhei, porque falaram, é para hoje? Aí eu disse para eles, presente você não tem hora para ganhar, né? Você tem que ficar alegre. É a MMI, Montagem e Manutenção Industrial, por favor. É a Vale, tá? É a Vale do Rio Doce. Aqui, João. Até hoje, eu acho que você trabalha na Vale. Pela Samarco. Até hoje, eu acho que você trabalha na Vale. Você vai ganhar o parabéns, tá? Parabéns. Você é meu ídolo. Seu ídolo. Parabéns. Só queria agradecer aqui a MMI, tá, pela parceria. Nós temos muitos contratos, né, em Tubarão, conosco, com a área do Porto. Então foi assim, uma grata satisfação de reconhecer a MMI como uma empresa referência para a gente, saúde e segurança, né, muitos trabalhos que vocês executaram lá sem nenhuma ocorrência de segurança, sem nenhum problema. Então é isso que a gente quer empresas parceiras que priorizem a saúde e segurança, priorizem as pessoas. Parabéns. Vamos conhecer agora a empresa indicada pela Samarco. A Samarco, ela é muito preocupada com o assunto, já tinha nos passado alguns dias, e eu segurei o que eu podia, mas quando eu fui falar com a empresa já sabia, mas ficou alegre com a minha notícia também, então eu estou mais alegre.
A empresa é a Vitória Industrial na Serra. O Lindomar. Quem é de Lindomar? Ah, você que... Queria convidar o Lindomar, o Daniel, por Lindomar, favor, quer entregar o presente. nosso gerente geral também de segurança e sustentabilidade está aqui. Vem cá, Daniel, por Vem, favor. Daniel. Coisa boa, todo mundo tem que comemorar, rapaz. Daniel, parabéns. Quem é do Lindomar? O Lindomar queria fazer uma apresentação de tão alegre que ele ficou com isso. Mas ele vai dar uma palavrinha, né, Lindomar? Não, só parabenizando aí a Vitória Industrial, porque a atividade que eles executam é uma atividade muito crítica, né? Manutenção, carro de grelha e realmente eles acabaram de receber um prêmio da Samarco de melhor performance do primeiro semestre. Então, parabéns, sucesso. Obrigado, hein, Daniel. Obrigado, Lindomar. Parabéns. Parabéns. Muito bom, hein? Wander, sua luta está valendo. Vamos agora conhecer a empresa indicada pela Suzano. Olha, a Suzano, para indicar uma empresa, nós batalhamos. E ela só informou também ontem à noite. É a empresa NCS de Aracruz. Aliás, né, de João Neiva, por favor. Quem é de Igor? Opa! Eu não te conhecia. Não, quem vai fazer a entrega é o nosso embaixador Zé Carlos da Fonseca. Você tomou muito susto hoje? Eles tomaram um susto também. Parabéns, parabéns. Ô, Duval, a empresa é de João Neiva, mas ó, a gestão também é de Aracruz, viu? Maravilha. Opa! Em nome da Suzano, dá os parabéns a vocês, né? Tenho certeza que foi uma escolha muito criteriosa, né? Difícil, que demorou, né? Foi só ontem, né? Então, como a Suzano não está presente, eu tenho a honra de representá-los aqui nesse reconhecimento. Parabéns a vocês. Não, nós que agradecemos o reconhecimento, né? Todo o esforço, dedicação de todos, né? O grupo todo da NCS, a gente vem buscando, vem trabalhando, para que a gente melhore a cada dia mais. Né? A questão de segurança hoje é algo que é hiper importante nas empresas, a gente vem buscando esse resultado. É só agradecer, Duval, agradecer a todas essas empresas que, sem dúvida alguma, valorizam a vida. E isso é assim, de extrema relevância. A gente precisa entregar valor à sociedade, mas preservar a vida e a integridade das pessoas acima de tudo, não é isso?